Você já deve ter visto muitos sinais de Deus, de cura, de libertação, de reconciliação familiar, não é verdade? Mas será que esses sinais que você tem visto têm lhe feito enxergar o reino de Deus? Pois é. Por que eu digo isso? Porque o reino de Deus, o enxergar o reino de Deus, não são os sinais que Deus faz. A cura, a libertação, a prosperidade. Enxergar o reino de Deus é você desejar viver nesse reino. E não há como você desejar viver no reino de Deus quando você desfruta do reino desse mundo. O reino que você conhece já, que todos à sua volta conhecem as conquistas, os benefícios que esse mundo dá como o reino, o melhor reino que a pessoa pode adquirir. Pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que é casada, tem família, toda a sua família estão juntas. Ela vê apenas o reino que esse mundo lhe traz, as coisas visíveis aos seus olhos. Mas o reino de Deus não são visíveis, senão qualquer pessoa veria esse reino. Agora imagina entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, a pessoa precisa antes enxergar que existe esse reino de Deus. Antes de ter o encontro com Deus, de ser batizada com o Espírito Santo, mesmo estando na igreja, ter nascido na Igreja Universal, eu não conseguia ver o reino de Deus. Eu amava que eu tinha em casa, minha família, que me apresentava valores, pureza, princípios. E eu via a diferença entre os meus pais e as pessoas da minha escola. Eram pessoas diferentes, tinham comportamentos diferentes, tinham visão de conquistar, de prosperar, de ser alguém. E existia diferença. Eu sentia mais segura dentro de casa do que o que essas pessoas viviam. Mas mesmo assim, isso antes de conhecer Jesus, de ter o meu encontro com Ele, eu curtia as coisas desse mundo, porque eu não conseguia ver o reino de Deus. E assim acontece. Quando a pessoa não vê o reino de Deus, ela curte as coisas desse mundo, o que os seus olhos apreciam. As amizades, o namoro, a roupa, a vestimenta, a sua beleza, o seu físico, a fama, a aceitação das pessoas. Era o reino que eu via. Mas o reino de Deus eu ainda não o desejava. Até que um dia eu mudei de país, fomos para o Brasil. A gente estava vivendo alguns anos nos Estados Unidos. Mas quando eu fui para o Brasil, eu fui sentindo-se vazia, sentindo triste, porque eu era apaixonada por um rapaz da minha escola. Mas eu sabia, eu tinha essa consciência que aquele rapaz que eu gostava, ele não tinha o Deus dos meus pais. Então, eu entraria numa zona onde não me traria segurança, não me daria certeza. E eu sabia que aquele relacionamento, aquela paixão minha, não ia ter futuro. Então eu fui para o Brasil e eu queria largar das minhas lembranças desse rapaz, estando lá no Brasil. E eu sonhava, sonhando
encontrando com ele no corredor da escola, sempre passávamos. Isso acontecia realmente quando eu estava na escola, a gente passava, mudava de classe e eu via ele passar. Era a única maneira de eu ver ele. Eu não falava com ele, eu nunca me dirigi, nem ele falava comigo. Até porque eu sabia que isso não ia dar certo. Então, quando eu fui para o Brasil, eu fui sabendo que eu gostava desse mundo. Eu gostava daquele rapaz e eu tinha consciência da vontade de Deus, vamos dizer assim, através dos meus pais. Mas eu não enxergava o reino de Deus, eu não desejava o reino de Deus. Até que chegou um momento em que eu me sentia frustrada com os meus desejos, com a minha vontade, que não era boa. E quando eu ia na reunião, na igreja, eu sempre me identificava muito com a parte onde existia um vazio dentro de mim. Mesmo tendo sido nascida dentro de uma igreja, eu precisava ver o reino de Deus, desejar esse reino. E a palavra de Deus foi me limpando. À medida que eu ia na igreja, eu fui percebendo que aquele mundo que eu amava não era o que traria resposta. Eu não queria mais aquele mundo. Eu queria Deus. Agora era eu que queria Deus. Não era aquilo que eu ouvia apenas meus pais falarem. Eu queria Deus. E eu passei a orar para falar com Deus, tomar decisões de abandono de sentimentos que eu tinha. E assim foi. Eu removi, eu orei decidida. Meu Pai, eu não quero mais sonhar. Eu não quero mais gostar desse sentimento. Eu não quero. Eu quero o Senhor. A palavra de Deus foi me lavando, foi tirando aquele reino que eu pensava que era o melhor para mim, mas que a palavra de Deus foi me fazendo enxergar a minha realidade. E assim foi. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, não foi falando, vem Espírito Santo. Foi desejando a Deus. Foi querendo fazer o que é certo diante de Deus. Primeiro eu vi o reino de Deus, desejei, e para entrar no reino de Deus, eu tive que nascer dele, ser batizada com o Espírito Santo. E aí houve uma grande diferença na minha vida. Bem, vamos a uma música, uma trilha musical e voltamos logo em seguida. E eu me lembro que quando eu nasci de Deus, eu vi
tudo diferente. Tudo que antes era para mim valioso perdeu a graça. Deus passou a ser o meu tesouro, a minha razão de viver. Eu queria agradá-lo. Eu desfrutava daquele momento entre eu e ele, a sós, tanto na igreja quanto eu estava só em casa, no meu quarto, onde eu falava com ele. Sabe, quando entramos no reino de Deus, nós vemos o que realmente tem valor. Deus, a luz, a vida que está nele. Agora, quem não nasceu de Deus, quem não foi selado com o Espírito Santo, é carne. A Bíblia diz isso. E foi o Senhor Jesus que falou: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Às vezes a pessoa é carne e ela quer pretender ser uma pessoa de Deus. Então ela se veste, ela fala, ela atua igual uma pessoa que é de Deus. Mas ela não é realizada na sua vida porque ela oprime a si mesma. Porque ela é carne. Ela quer fazer as coisas erradas e ela se sente aprisionada em fazer as coisas certas, porque ela é carne. Ela aparentemente tem, talvez, uma responsabilidade na igreja. É uma pessoa que as pessoas chamam de senhora, de dona, mas ela não nasceu de Deus. Ela continua amando as coisas que esse mundo traz para ela. Ela não ama o reino de Deus porque ela não enxerga esse reino. Ela não deseja esse reino porque ela não vê esse reino, que existe esse reino. A única coisa que ela enxerga é o reino desse mundo. E a pergunta que eu faço para você, ouvinte: será que você ama estar com Deus? Ler a sua palavra, entender os seus pensamentos, buscar ver os pensamentos de Deus, ouvir, desfrutar do seu momento com Ele, a sós? Ou você precisa estar em um grupo de pessoas, você precisa estar fazendo que as outras pessoas aplaudem a você, porque você se sente sozinha, desamparada, porque você é carne. Quem é nascido da carne é carne, vai sentir como uma pessoa normal desse mundo. Agora, quem é nascido do Espírito é Espírito. Entende as coisas de Deus, desfruta das coisas de Deus. Não lhe falta nada. Pode estar faltando respostas às suas orações, mas ela tem a resposta de Deus dentro do seu ser. Ela é guiada pelo próprio Deus, o Espírito Santo. Ela é refugiada, ela está no abrigo do Altíssimo. Esse é aquele que é nascido do Espírito. Então, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse e avaliasse a sua vida. Eu vejo que muitas pessoas, elas até se defendem. Não, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas o que adianta você dizer que é de Deus e vive chorando? Você diz uma coisa que você é de Deus, mas você é triste, você sente falta das coisas, você depende das circunstâncias. Isso prova para você que você não é nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus encontrou o maior tesouro. Não tem nada que seja acima disso. Não é o marido, não é o filho, não é a prosperidade, não é a fama, não é nada disso. Ela encontrou a vida, sabe? Então eu gostaria que você avaliasse a sua vida,
Porque se você continua falando que você é de Deus, você é nascido de Deus e você não é, você só vai alimentar a continuar a ser a mesma pessoa. Triste, amargurada, abatida, deprimida e convencida, orgulhosa. E Deus não pode fazer nada porque você insiste falar uma coisa que você não é. Agora, existem aqueles que nasceram de Deus. Esses têm paz, têm alegria, porque encontrou o maior tesouro.